Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa série de estudos sobre o livro de Jonas, profetas menores, Antigo Testamento. Tenho certeza que Deus tem lições maravilhosas para o nosso coração. Sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, é toda suficiente, ela é a bússola do crente, é a nossa regra de fé e de conduta, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então vamos que vamos, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Vamos fazer a leitura, uma breve explicação e a aplicação para a nossa vida, para o nosso coração, tá bom? Continue conectado conosco, desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube e seja nosso assinante também nesse canal, tá bom? As nossas informações estão aqui no link de descrição. Então vamos que vamos. Jonas capítulo 4, versículo 1 diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu em cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor a dizer: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E aí se encerra o livro de Jonas. Jonas, são 11 versículos no capítulo 4 de Jonas, tá? Então, estamos encerrando aqui o livro de Jonas, um pequeno livro, 4 capítulos, profetas menores, Antigo Testamento. Então vemos aqui como tema um profeta irado e um Deus misericordioso. Vemos claramente aqui a misericórdia de Deus, né? E é bem interessante. Vemos a vitória de Deus e a ira do profeta. O profeta sendo envergonhado diante do Senhor. Então Jonas é talvez o capítulo 4 mais importante do livro, pois revela a razão central da fuga do profeta. Não era medo, era raiva, era ira. Enquanto no capítulo 3 termina com a maior vitória ministerial imaginável, uma cidade inteira se arrependendo, o capítulo 4 começa com um profeta irado e deprimido. É interessante que esse capítulo expõe a contradição final e mais trágica. Um profeta de coração pequeno, servido a um Deus de coração grande. O problema não era teológico na mente de Jonas, era moral no seu coração. A história termina com uma pergunta divina que ecoa através dos séculos, dirigida a todos nós. Então, o primeiro pontinho que queremos destacar, a primeira lição é a ira do profeta e a oração errada. Do versículo 1 ao 3, Jonas ficou profundamente descontente. A tradução aqui é branda. No original significa que ele queimou de raiva, uma fúria intensa. O sucesso da sua pregação o enfureceu por dentro.
A oração que revela um coração distorcido, nós vemos aqui do versículo 2 ao 3, esta é uma das orações mais egoístas e chocantes da Bíblia. Jonas não ora pelos ninivitas, ele ora contra eles e contra até o próprio Deus. Eu sabia, diz ele no versículo 2, ou seja, sua fuga não foi por falta de informação teológica, mas por excesso dela. Ele conhecia perfeitamente o caráter benigno, misericordioso de Deus, lá de Êxodo 34, de 6 a 7. A sua teologia estava correta, mas seu coração estava errado. Aí vemos também uma acusação contra Deus. Ele basicamente diz: eu sabia que você seria bom demais, eu sabia que você acabaria perdoando esses assírios cruéis. Ele via a misericórdia de Deus como uma falha de caráter, uma fraqueza. E depois no 3 vemos um pedido de morte. Tira agora a minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Uma espécie de birra infantil, profética, semelhante à de Elias, lá em 1 Reis 19:4. Mas enquanto Elias temia falhar, Jonas estava irado por ser bem-sucedido na sua pregação. Ele preferia morrer a ver o inimigo de Israel ser poupado da morte e do juízo. Então, a aplicação aqui para nós é: podemos ter um conhecimento teológico impecável, mas um coração cheio de rancor, cheio de preconceito, cheio de ódio pelas pessoas. A ortodoxia sem amor é apenas religiosidade farisaica. Eu vou repetir: a ortodoxia sem amor é apenas uma religiosidade farisaica. Aí vemos a segunda lição que aprendemos no versículo 4, a pergunta de Deus e o silêncio teimoso. A primeira pergunta divina é razoável essa tua ira? Deus não fulmina Jonas com um raio, ele faz uma pergunta sábia e ao mesmo tempo reflexiva, pedagógica, convidando Jonas à introspecção, a olhar para dentro de si. E aí vemos a segunda: era uma ira justa? Era razoável ficar com raiva, porque Deus foi misericordioso? É outra pergunta que surge. Então, Deus está tratando com Jonas, mas com paciência, como um pai trata um filho birrento e teimoso. O silêncio eloquente de Jonas nós vemos. Jonas não responde, seu silêncio é uma prova de sua teimosia e da incapacidade de se defender quanto à sua posição. Ele sabe que a sua ira é insustentável, mas não quer abrir mão dela de forma birrenta. A aplicação para nós hoje é: Deus frequentemente nos confronta com perguntas que expõem a irracionalidade do nosso pecado, do nosso erro. O nosso silêncio diante da voz divina muitas vezes é evidência de que sabemos que Deus está certo e nós estamos errados. Terceira lição que aprendemos, a lição objetiva da misericórdia, do versículo 5 ao 8. Lição objetiva da misericórdia. Jonas, aqui como espectador, no versículo 5, vemos uma ironia suprema, que Jonas sai da cidade, arma uma cabana para assistir o que aconteceria com a cidade. Ele ainda esperava secretamente que Deus a destruiria, destruiria Nínive. Seu coração permanece endurecido aqui. Mas no versículo 6 vemos uma provisão graciosa. Deus fez nascer uma aboreira, uma abóbora, uma planta ali, e novamente a graça divina persegue o profeta raivoso. Deus lhe dá uma sombra, um alívio no seu desconforto, e Jonas, que havia ficado irado pela graça dada aos outros, ficou muito contente pela graça dada a ele. O egoísmo aqui é gritante. Vemos também a remoção da provisão, do versículo 7 a 8. No dia seguinte, Deus usa um verme para matar a planta e um vento calmoso e abrasador para afligir Jonas. A reação do profeta é instantânea e desproporcional. Ele desfalece e repete o desejo de morrer no versículo 8. Aqui vemos um contraste didático, Deus está preparando o cenário para uma lição final. Ele deu e tirou uma planta por causa de Jonas, e Jonas se importou profundamente com a planta. Agora Deus o levará a entender por que ele, Deus, não poderia destruir uma cidade cheia de pessoas.
E aí vemos o quarto e último ponto, o diálogo final e a pergunta que continua ecoando na eternidade. Versículos 9 a 11. A segunda pergunta de Deus. Deus repete a pergunta. É razoável essa tua ira por causa de uma aboboreira? Disse Deus. E a resposta justificativa de Jonas Deus repete a pergunta. É razoável essa... na verdade, Jonas aqui, a resposta, né, da justificativa de Jonas, no versículo 9, ele diz, desta vez Jonas responde com veemência, sim, é razoável a minha ira, até a morte. Ele defende apaixonadamente seu direito de estar irado pela perda de uma planta que ele não plantou nem regou, que nasceu e morreu em um dia. A argumentação esmagadora de Deus está no versículo 10 ao 11. Deus usa a lógica distorcida de Jonas para revelar a insanidade da sua posição. Você teve pena da aboboreira, versículo 10. Você se compadeceu de uma planta efêmera, um vegetal, que não trabalhou para criar. Você não suou por ela. Que nasceu numa noite e pereceu na outra noite. Era algo de valor insignificante, temporário. E não hei eu de ter compaixão de Nínive? A pergunta final é teológica, né? De todo o livro, né? Deus contrasta a planta com uma cidade, a grande cidade, de valor imensurável no coração de Deus. Eram mais de 120 mil pessoas. Não são números, são indivíduos, são pessoas feitas à imagem de Deus, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Uma expressão que pode indicar crianças pequenas, uma população espiritualmente ignorante. Eles eram moralmente imaturos, como crianças, precisavam de instrução e não de destruição. E o final fica aberto. O livro termina abruptamente com esta pergunta que fica pairando no ar. A história não conta a resposta de Jonas. Hernandes destaca que isso é intencional. A pergunta é dirigida também a cada um de nós. Então, concluindo tudo, aplicando de forma prática, o capítulo 4 de Jonas serve como um espelho para a igreja hoje. E podemos extrair 3 lições finais, 3 aplicações finais para a nossa vida. Primeiro, cuidado com a falsa ortodoxia. Podemos cantar hinos sobre a graça, ter raiva do Deus gracioso, quando ele é bom para com aqueles que desprezamos, né? Às vezes você está desprezando os imigrantes, os políticos de outro partido, as pessoas de outra orientação sexual. Às vezes o nosso nacionalismo, o nosso sectarismo, o nosso preconceito pode nos cegar para o amor universal de Deus. Cuidado com a falsa ortodoxia. Segundo lugar, Deus se importa com o que nos importa. Ou seja, a lição da aboboreira mostra, né, aquela plantinha que Deus destruiu, que estava sob Jonas, mostra que Deus se importa com o nosso conforto e com o nosso desconforto. Mas ele quer usar essas coisas para nos ensinar. E nos importamos com o que ele se importa. Se importe com aquilo que Deus se importa. Essa é a grande lição. Deus se importa com o que nos importa. E terceira lição, a pergunta final é para nós. E não hei de eu ter compaixão? A grande resposta é: quem são os ninivitas em sua vida? Quem você considera indigno da graça de Deus? Quem você secretamente ou abertamente torce para que se dê mal, seja fulminado, seja destruído? Deus está perguntando. A sua compaixão por uma planta, um carro, um time, uma opinião política é maior do que a minha compaixão por essas pessoas? Que você responda no seu coração. E o desafio final é que o livro de Jonas termina, mas a sua história não termina. O livro de Jonas termina, mas a sua história não termina. A pergunta de Deus ecoa ainda nos nossos corações. Qual será a sua resposta? Você vai continuar sentado em seu lugar de amargura, esperando pelo fogo do céu sobre os seus inimigos? Ou vai se levantar e se alinhar com o coração missionário, misericordioso de Deus? Responda isso para o seu coração.
E a oração final é que o Senhor nos perdoe da nossa ira, muitas vezes santarrônica, e do nosso coração pequeno diante dele. Que o Senhor arranque do nosso peito o preconceito e o ódio que nos impede de celebrar a sua misericórdia. Que o Senhor nos ensine a chorar pelos nossos ninivitas e amar o que Deus ama. Que a última pergunta da nossa história seja respondida com um humilde sim ao teu coração misericordioso e compassivo, em o nome de Jesus, que morreu pelos nossos inimigos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não esqueça de assinar o nosso canal aqui no YouTube, também dá um joinha, aperta no sininho. Agora você pode ser nosso assinante no YouTube e ter conteúdos exclusivos para abençoar e edificar o seu coração, tá bom? Aqui no link da descrição também tem todas as informações do nosso ministério, horários da igreja, endereço os horários de culto, as nossas mídias sociais, as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já deixe seu comentário, a cidade de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo. Fala conosco, apoie esse canal e compartilhe esse canal, esse vídeo para o máximo de pessoas que você quiser. Se você tiver também qualquer pedido de oração, coloca nos comentários, nós vamos estar lendo esse pedido, dando um print, colocando a nossa equipe de intercessão e estaremos orando pela sua vida, pela sua necessidade. Eu sou o pastor Giovanni, que Deus te abençoe, te guarde e te dê um dia abençoado na presença do Senhor. Amém, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Amém.